Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55:11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Audiolivro Soldado Cristão. O reino de Deus é tomado por violência, por Thomas Watson. Aquele que está em chamas pelo mundo será todo gelo pelo céu. Tome cuidado ao permitir que as afeições se envolvam demais nessas questões. Use o mundo como seu servo, mas não o siga como seu mestre. Vigie quanto a ceder a qualquer concupiscência. Ceder ao pecado estragará todo o esforço pelo céu. O pecado enfraquece. É como cortar o cabelo de Sansão. A força se vai. O pecado é segritudo animi, a doença da alma. A doença arranca as pernas de um homem e assim desanimam por não estar apto para qualquer exercício violento. Um doente não pode correr uma corrida. O pecado, ao habitar em um homem, tira-o do dever ou mata dentro dele. Quanto mais ativo está o coração no pecado, mais morto está em oração. Como pode ser intenso com Deus ao pedir por misericórdia aquele cujo coração o acusa de pecado secreto? A culpa gera medo, e aquilo que fortalece o medo enfraquece a violência. Adão, tendo pecado, teve medo e se escondeu. Gênesis 3:10. Quando Adão perdeu a inocência, ele perdeu a violência. Portanto, coloque o machado na raiz. Deixe o pecado ser cortado. Não apenas abstenha-se do ato de pecado, mas que o amor ao pecado seja mortificado e que cada pecado seja passado ao fio da espada. Muitos deixarão todos os seus pecados, menos um. Eles salvam um pecado e perdem a alma. Um pecado é um grilhão. O homem pode perder a corrida por ter um grilhão na perna, da mesma forma que se tivesse muitos. Li sobre um grande monarca que, fugindo do inimigo, jogou fora a coroa de ouro que tinha na cabeça para que pudesse correr mais rápido. Assim, aquele pecado que você usava como uma coroa de ouro, jogue-o fora para que possa correr mais rápido para o reino celestial. Preste atenção ao desalento de espírito. Seja sério, mas alegre. Aquele cujo espírito é afligido pela tristeza é incapaz de continuar seu trabalho. Um coração desanimado é incapaz de orar ou de louvar a Deus. Quando as cordas de um alaúde estão molhadas, ele não produz nenhuma suave harmonia. Assim, quem se rende aos medos e desencorajamentos não pode ser violento na religião. Quando um soldado desmaia no campo de batalha, logo deixa cair a espada. Davi se repreende por causa da melancolia. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Salmo 43:5. Um coração triste torna a ação frouxa. Usamos o tambor e a trombeta na batalha para que o barulho da trombeta estimule e vivifique o espírito dos soldados e faça-os lutar com mais energia. A alegria é como a música na batalha. Estimula o espírito do cristão e o torna vigoroso e ativo no dever. O que é feito com alegria é realizado com deleite, e a alma voa mais rapidamente para o céu sobre as asas da alegria. Fique alerta quanto a uma disposição preguiçosa e lenta. O cristão tão preguiçoso é como o soldado medroso. Tem um bom desejo pela pilhagem, mas detesta invadir o castelo.
Uma pessoa preguiçosa ficaria feliz em ter o céu, mas detesta tomá-lo de assalto. E neves animus odice virtus solete. A virtude odeia o ânimo fraco. Preguiça é o sono da alma. Muitos, em vez de desenvolver a salvação, recuperam-se durante o sono da salvação. Aqueles que não trabalham devem ser colocados por fim para mendigar. Eles devem implorar, como o rico no inferno, por uma gota de água. Lucas 16, 24. Um homem ocioso, diz Salomão, esconde a sua mão ao seio. Provérbios 19, 24. Ele devia estar com a mão no arado, mas a põe no seio. Deus nunca fez do céu uma colmeia para zangões. A preguiça é uma doença apta a crescer nos homens. Sacuda-a, não aceite-a. Um navio lento é uma presa para o pirata. Uma alma preguiçosa é presa de Satanás. Quando o crocodilo dorme com a boca aberta, o rato indiano entra em sua barriga e come suas entranhas. Assim, enquanto os homens dormem na preguiça, o diabo entra e os devora. Tome cuidado ao consultar carne e sangue. Consultar o diabo é tão bom quanto consultar a carne. A carne é uma traidora no peito. O inimigo dentro das muralhas é o pior inimigo. A carne clama: um leão está lá fora. Provérbios 22, 13. Ela vai convidar você. Poupe-se, como Pedro fez com Cristo. Mateus 16, 21, 23. Ó, não seja tão violento pelo céu. Poupe-se. A carne diz como Judas: por que todo esse desperdício? Marcos 14, 4, João 12, 4, 5. Por que toda essa oração e essa luta? Para que você desperdiça sua força? Qual a razão de todo esse esbanjamento? A carne clama por alívio. Ela detesta colocar o pescoço sob o jugo de Cristo. A carne é pelo prazer. Para ela, seria melhor divertir-se do que correr a corrida celestial. Eis uma descrição dos prazeres carnais. Dormem em camas de marfim e se estendem sobre os seus leitos, e comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio do curral. Cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais como Davi. Bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo. Amós 6, 4 a 6. Esses são os deleites da carne. Em uma peça de teatro, havia alguém que tentava agradar os 5 sentidos de uma vez. Ele tinha uma sala ricamente decorada com belos quadros, onde tocava a mais delicada música. Possuía todos os aromas e perfumes escolhidos. Tinha todos os doces e as áreas comportas do confeiteiro. Acomodava-se na cama com uma linda meretriz. Assim ele concedeu com a carne e jurou gastar todos os seus bens para viver uma semana como Deus, embora estivesse certo de que seria condenado ao inferno no dia seguinte. Tome cuidado ao manter a inteligência sob o controle da carne. Ela é conselheira ruim. São Paulo não consultava a carne nem o sangue. Gálatas 1,16. A carne é o inimigo declarado da santa violência. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8,13. Você fez um juramento no batismo de renunciar à carne. Vigie ao ouvir a voz de amigos carnais, pois eles vão chamá-lo para longe da violência santa. Fogo feito na neve logo perderá o calor e diminuirá lentamente, até extinguir-se. Entre mais companhias, você logo perderá o calor pela piedade. A companhia dos ímpios irá esfriá-lo em breve, antes que sua companhia os aqueça. O vinagre azedará o vinho, antes que o vinho o adoce. Quantas vezes amigos carnais fazem com a alma o mesmo que pessoas infectadas fazem com o corpo ao transmitir a praga? Os ímpios ainda estão nos dissuadindo dessa violência. Eles vão dizer que são exigências e singularidades desnecessárias. Assim como os amigos de Cristo quiseram detê-lo quando ele foi pregar, e quando os seus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Marcos 3, 21. Tais são os que,
desconhecendo a espiritualidade e a doçura da piedade, julgam todo o zelo cristão como loucura e, portanto, buscarão agarrar-nos para nos impedir nessa sacra violência. Quando somos candidatos determinados à piedade, nossos amigos carnais levantarão algumas informações ruins sobre ela e, com isso, se empenharão para quebrar o enlace. Galeazzo, Marquês de Vico, tendo-se decidido pelo céu, que obstrução encontrou pelo caminho nas relações carnais e o que ele teve de suportar para romper com esse impedimento. Tome cuidado com as armadilhas na família. É uma das grandes sutilezas do diabo impedir-nos quanto à piedade por meio dos parentes mais próximos e atingir-nos com nossa própria costela. Ele tentou Adão por meio de Eva. Gênesis 3:6. Quem suspeitaria do diabo ali? Ele entregou uma tentação a Jó por meio da esposa dele. Ainda retens a tua sinceridade? Jó 2:9. Porque apesar de todos esses desastres que lhe aconteceram, você ainda ora e serve a Deus. Lance fora o jugo dele, amaldiçoe a Deus e morra. O diabo pretendia esfriar o amor de Jó pelo céu, mas o escudo da fé de Jó apagou o dardo inflamado. Os amigos de Espiera estavam em seu caminho para o céu. Ao consultá-lo sobre a doutrina de Lutero, eles o persuadiram a se retratar e assim, abjurando abertamente a antiga fé, ele sentiu um inferno na consciência. Tenha cuidado com tais tentadores. Resolva manter a violência pelo céu, ainda que os amigos carnais o dissuadam. É melhor ir para o céu com o ódio deles do que para o inferno com o amor deles. São Jerônimo costumava dizer: se meus pais quiserem me persuadir a negar a Cristo, se minha mãe mostrar-me os seios em que mamei, se minha esposa quiser me encantar com seus abraços, eu os abandonarei a todos e escaparei para Cristo. Se nossos amigos e familiares mais queridos estão em nosso caminho para o céu, devemos saltar ou marchar sobre eles. Os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Mateus 10, 36-38. Ocupe-se para não estabelecer seu percurso no nível mais baixo da graça. Aquele que tem a menor graça pode ter movimento, mas não violência. É coisa lamentável contentar-se apenas com a quantidade de graça que manterá a vida e a alma juntas. Um homem doente pode ter vida, mas não está ativo. A graça pode viver no coração, mas é doentia e não floresce em atos ligeiros. A graça fraca não resistirá a fortes tentações ou nos conduzirá a passar por grandes sofrimentos. Dificilmente seguirá a Cristo sobre as águas. Uma graça débil não fará muito serviço a Deus. Uma árvore que tem pouca seiva não dará muito fruto. Pode-se dizer que alguns cristãos, embora não sejam natimortos, ainda assim são atrofiados em graça. São como um navio que chega com muita dificuldade ao porto. Trabalhe para alcançar níveis mais elevados de santidade. Quanto mais graça, mais força. E quanto mais força, mais violência. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro 3,18. Esteja atento à opinião de que não é tão difícil alcançar o reino. Portanto, menos violência bastará. Aquele que pensa que não precisa correr uma corrida tão rapidamente estará inclinado a diminuir o ritmo. Foi o que derrotou muitos. Quem fará esforços pelo céu se achar que ele pode ser obtido a um preço mais baixo? Mas se é tão fácil, que necessidade havia de dizer que Cristo, posto em agonia, orava mais intensamente? Lucas 22:44. O que Paulo precisava subjugar o corpo? 1 Coríntios 9:27. Por que o texto fala em tomar o reino por violência? A conversão não é chamada de novo nascimento? João 3:7. E nova criação? Salmo 51:10. Isso é fácil? Tome cuidado para não imaginar que o trabalho é fácil, pois ele está acima da natureza e ela se opõe.
É tão maravilhoso para uma alma ser salva, assim como ver uma pedra de moinho voando até a lua. Use os meios que promoverão a santa violência. Mantenha a oração diária. A oração é o fole que estimula as afeições. Um cristão é mais ativo quando as afeições são mais violentas. A oração mantém a arte da piedade em movimento. Ela é para a alma o que o coração é para o corpo. O coração torna o corpo ágil e vigoroso. A oração faz o mesmo pela alma. Para que o movimento de um relógio seja mais rápido, deve-se dar corda nele. Cristão, dê corda a seu coração todos os dias pela oração. A oração traz a força de Cristo e quando sua força vem, ela coloca a alma para se trabalhar. A oração deixa o coração em santa disposição, como o sol da manhã deixa um calor no quarto pelo resto do dia. Quando os cristãos deixam de lado a oração ou abandonam o fervor nela, perdem a santa violência aos poucos. Mantenha-se sob piedosa pregação. A palavra é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Ela traz vida a um coração morto. É tanto uma espada para cortar o pecado, como uma espora para acelerar a graça. A palavra é fogo que derrete um coração congelado. A minha palavra não é como fogo? Jeremias 23:39. Estar sobre uma pregação que não nos aquece é quase a mesma coisa de estar sem pregação. A palavra não apenas informa, mas inflama. Tua palavra me vivificou. Salmo 119:50b. Essa viva dispensação dos oráculos do céu que nos anima e nos torna vivos em nossa atividade. Encha seu coração com amor à piedade. É como o cajado de murta na mão do viajante de Plínio, que o faz renovado e vigoroso na viagem e impede que ele se canse. Quando o homem se aqueceu ao fogo, ele está mais apto para o trabalho. Se você for violento em desenvolver a salvação, aqueça-se com esse fogo de amor. Um homem só vai ser violento por aquilo que ama. Porque os homens estão tão empenhados na busca pelo ouro, a não ser porque eles o amam. O amor causa deleite, e este causa violência. O que fez São Paulo trabalhar mais do que todos os outros apóstolos? O amor de Cristo constrangeu. 2 Coríntios 5,14. O amor é como óleo para as rodas. Tenha amor pela piedade, e nunca se cansará. Você se considerará como as melhores horas as que são gastas com Deus. Aquele que cava em uma mina de prata sua, mas ele ama, pois a prata torna seu trabalho deleitoso. Seja vigilante. O profeta estava em sua guarda. Abacuque 2:1. Os cristãos são tão indiferentes na obra porque são muitos descuidados na vigilância. Se eles tão somente vissem como seu inimigo vigia, seriam violentos para lhes resistir. Se eles apenas vigiassem para ver como o tempo passa depressa, ou melhor, voa, seriam violentos para remi-lo. Se eles meramente vigiassem para ver como o coração tarda-se quanto à piedade, explorariam mais a cavalgadura, a fim de irem com mais rapidez para o céu. A razão de haver tão pouca violência na piedade é a pouca vigilância. Quando os cristãos negligenciam a vigilância espiritual e se tornam seguros, o movimento em direção ao céu é retardado e os movimentos de Satanás em direção ao pecado são renovados. A hora em que não estamos vigiando é a hora da tentação de Satanás. Una seu coração a Deus por meio de votos sagrados. Um servo será mais diligente depois de estar ligado a seu mestre. Faça um voto ao Senhor de que, pela divina graça, você agirá com mais vigor na esfera da piedade. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Salmo 56:12. Um voto liga o devoto ao dever. Ele então vê-se como debaixo de obrigação especial, e isso estimula a diligência, sem dúvida, porque a base para tal voto é moralmente boa. Um cristão pode fazê-lo. Ele faz voto com respeito a nada além do que se obriga a fazer, que é andar com mais intimidade com Deus. Apenas lembre-se de que não fazemos votos em nossa própria força, mas na de Cristo. Devemos confiar nele tanto para a força quanto para a justiça. No Senhor tenho justiça e força. Isaías 45:24. Certifique-se de fazer
ir para o céu o seu negócio principal. O homem nunca será violento a favor daquilo para que olha com indiferença, mas ele será diligente a favor daquilo que se torna seu negócio principal. Um homem olha para seu comércio como a única coisa de que pode tirar o sustento para viver, e ele o acompanhará de perto. Se tão somente considerássemos a piedade como o principal negócio com o qual nossa salvação está envolvida, seríamos violentos nela. Mas uma só coisa é necessária. Lucas 10:42. Esta é a única coisa: conquistar Cristo e o céu. Esse é o fim para o qual viemos ao mundo. Se olhássemos para as coisas da eternidade da mesma maneira que olhamos para o nosso negócio, como a coisa mais importante, quão sérios seríamos na busca por elas. Mantenha o céu continuamente em vista. Foi o que tornou Cristo violento até a morte. Ele tinha em vista a alegria posta diante de si. Hebreus 12:2. Coloque a coroa sempre diante de você, e isso provocará sua diligência. Imensum gloria calea abete, que glória imensa carrega calamidade. O marinheiro tem a mão na popa e o olho na estrela. Enquanto estamos trabalhando, mantenhamos sob mira aquele lugar onde Cristo é a refulgente estrela da manhã. Com que disposição um homem atravessa águas profundas quando vê terra seca diante de si e com certeza será recompensado assim que chegar à costa. Toda vez que você erguer os olhos ao céu, pense: acima desse céu estrelado está o céu celestial, pelo qual estou me empenhando. Assim fez Moisés. Os olhos de sua fé vivificaram os pés de sua obediência. Ele tinha em vista a recompensa. Hebreus 11:26. Quando os cristãos perdem a perspectiva do céu, começam a afrouxar o ritmo no caminho até lá. Busque a companhia dos que são violentos. Quando precisamos de fogo, vamos à lareira do vizinho pegar fogo. Esteja entre os piedosos com regularidade, e assim você terá um pouco do calor e da vivificação deles. Companheiro sou de todos os que te temem. Salmo 119:63. A boa companhia estimula. O discurso e o exemplo de um santo encorajam e estimulam o outro. Os santos nunca vão tão rapidamente para o céu como quando vão acompanhados. Um cristão ajuda o outro a prosseguir. Na disputa de outras corridas, muitas vezes, um atrapalha o outro, mas na corrida para o céu, um cristão ajuda o seu companheiro. Edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. 1 Tessalonicenses 5:11b. Não deixe esta proposição de nosso credo ser esquecido: a comunhão dos santos. Nunca desista até que receba o Espírito. Deseje que Deus manifeste a doce violência de seu Espírito. A esposa implorou um vendaval do Espírito. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Cantares 4:16. Quando o Espírito de Deus sopra sobre nós, seguimos com velas enfunadas para o céu. Quando o Espírito dos seres viventes estava nas rodas, elas se moviam. Ezequiel 1:19-21. As rodas de nossa diligência se movem rapidamente quando o Espírito de Deus está nelas. Por perceber que os ventos da tentação que nos empurram para trás são muito violentos. Precisamos ter o vento impetuoso do Espírito de Deus soprando-nos para frente, em direção ao céu. Que seja suficiente ter falado sobre os meios para essa santa violência. Capítulo 9. Conclusão. O que devemos fazer? Mas alguns podem dizer: temos usado essa violência pelo céu. O que nos resta fazer? Como o povo disse a Cristo, que devemos fazer? Lucas 3:13. Aqueles que foram violentos pelo céu e agora são cristãos idosos, permitam-me pedir a vocês que mantenham viva essa santa violência. Não apenas permaneçam no dever, mas guardem violência no dever. Lembrem-se, há corrupção dentro de vocês, pronta para abater a bem-aventurada violência. O carvão que mais brilha tem cinzas amontoando-se sobre si, capazes de sufocar o fogo. Vocês têm aquelas corrupções inatas que, como cinzas, estão prontas para sufocar o fogo de seu zelo.
Como a graça de Pedro foi esfriada quando ele negou a Cristo, a igreja em Éfeso perdeu seu gume afiado de piedade. Apocalipse 2:4. Preste atenção ao declínio nas afeições. Não seja como um corpo atrofiado, seja mais violento até o fim. Quanto mais perto do centro está uma pedra de moinho, mais violento é seu movimento. Você agora tem pouco tempo para trabalhar para Deus, portanto, trabalhem com mais afinco. Sejam como a igreja em Tiatira, que as últimas obras sejam mais do que as primeiras. Versículo 19. Sejam como o sol, que brilha mais forte antes de se pôr. Sejam como o cisne, que canta mais docemente antes de morrer. A nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13:11. Se a salvação está mais próxima, a violência deve ser maior. Como vocês precisam acelerar o ritmo, considerando que o reino está à vista. Feliz o homem de quem se pode dizer, espiritualmente, como foi dito de Moisés, literalmente, antes de sua morte. Os seus olhos nunca se escureceram nem perdeu seu vigor. Deuteronômio 34:7b. Desse modo, a força e a violência do cristão pelo céu não são abatidas. Ele mantém o melhor vinho da vida até o final. Vede um forte consolo para o cristão violento. Você está no caminho para o reino, embora talvez não tenha obtido um cacho de uvas no caminho. Refiro-me à alegria que alguns encontram nele. É auspicioso que você ainda está no caminho. Bendito seja Deus que, enquanto alguns repousam na total negligência do dever, Ele deu a você um coração para buscá-lo. Alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Salmo 105:3. Não, Deus não só lhe deu um coração para cumprir o dever, mas para fazê-lo misturado com amor, o que o torna uma saborosa refeição. E levar a cabo o dever com a marca do fervor, o que faz com que passe a correnteza com Deus. Bendito seja Deus que o ergueu do leito da preguiça e despertou o zelo de sua alma pelo céu. Aquele que tornou você violento fará vitorioso. Espere um pouco e você possuirá o reino. Quando subiu para receber os mandamentos de Deus, Moisés ficou 6 dias no monte e no 7º, Deus o chamou. Êxodo 24:16. Embora esperemos muito e ainda não tenhamos a coisa esperada, vamos continuar cumprindo nosso dever. Em breve, Deus nos chamará do céu. Sobe aqui, Apocalipse 4:1. E nós iremos do monte da fé ao monte da visão e contemplaremos as gloriosas coisas que o olho não viu e não subiram ao coração do homem. 1 Coríntios 2:9. No entanto, pode ser que um filho de Deus diga: temo não ser um daqueles violentos que tomará o céu. Eu enfrento tal amortecimento de coração no dever, de modo que questiono se algum dia chegarei ao reino. O amortecimento do coração pode advir de causas naturais. Fraqueza do corpo pode ocasionar indisposição da mente. A oração pode ser fraca porque o corpo é fraco. Um alaúde que está rachado não pode emitir um som tão doce como faz o inteiro. A indisposição da alma talvez seja apenas casual e temporária. Ela pode estar em um profundo ataque de melancolia ou em abandono. Quando não está na época de sol, a terra parece abandonada e as árvores ficam sem flor ou fruto. Mas isso é só por um tempo. Espere o sol retornar na primavera, as ervas florescem e as árvores dão seus frutos. Assim, quando Deus esconde o rosto, há um amortecimento no coração do cristão. Ele ora como se não orasse. Porém, espere o sol da justiça retornar, e o cristão será divinamente animado e ficará tão vigoroso e cheio de vida em sua atividade quanto antes. Então ele recupera o primeiro amor. Portanto, cristão fraco, não fique desencorajado, contanto que não se permita permanecer na indisposição. Se um coração amortecido é seu fardo, olhe para Cristo, seu sumo sacerdote, misericordioso para carregar suas enfermidades e poderoso para ajudá-lo. Gracioso Deus, poderoso Rei da glória, Senhor dos senhores, obrigada, Senhor, por essa obra desse santo de Deus. Que ensino, Senhor, esplendoroso, Senhor. Cada linha desse ensino
foi feita pelo Espírito Santo de Deus, foi comandada pelo Espírito Santo de Deus. Cada linha desse ensino, Senhor, cada palavra, meu Deus, que eu possa, Senhor, guardar essas palavras no meu coração, que eu possa, Senhor, colocar em prática esse ensino, não somente eu, mas todas as pessoas que ouvirem esse audiolivro, que esse ensino, Senhor, possa despertar um fogo consumidor nas almas dessas pessoas, para que possam consumir mais das coisas de Deus, oração, jejum, louvar a Deus, leitura da palavra, buscar o reino de Deus, tomar o reino de Deus à força, Senhor, porque assim é esse ensino desse homem de Deus, desse santo, baseado na tua palavra, porque o reino de Deus tem que ser tomado à força, Senhor, e que nós possamos nos sentar aos pés de Jesus Cristo e buscarmos no Espírito Santo de Deus essa força, essa fortaleza, que Jesus seja a nossa rocha, que Jesus seja nossa estrela, o nosso sol da manhã, que o Espírito Santo de Deus venha nos fortalecer, para que nós nunca esmorecemos pela busca da coroa da salvação, pela busca da nossa comunhão com Deus, nossa comunhão diária, por combater o bom combate e pelo prêmio da boa-aventurança. Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Levanta o pobre do pó e do monturo, levantou do necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Louvai o Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Oh, oh, oh. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor.